Então, vamos começar um pouquinho, começar com o pé direito, com o Matheus Dantas, é um cara que eu conheço há uns bons anos. Você fez um post no LinkedIn esses dias que você completou 1 ano de Deezer, e quando eu comecei a pensar assim, realmente, eu falei, a gente se conhece há uns 7, 8 anos, desde quando você entrou a trabalhar no G1, e sempre foi um cara que eu admirei muito. Ele tem, eu não vou falar a história dele, porque ele possivelmente vai falar também, não vou queimar a largada, mas tem muita coisa bacana, fico contente de você, né, tá aí no TEIA ajudando a gente, apoiando, e sempre apoiando também novas empresas, ajudou também as empresas, né, quando a gente tinha outra empresa, ajudou a gente, está sempre aí envolvido com essa comunidade que a gente está criando. Então, ele vai falar para a gente de persona e voz para marcas no meio digital. Matheus, obrigado, cara. Pode ir? Eu vou ficar mais aqui, já que eu já estou com muito calor. Eu já chego com calor no lugar, mas eu vou estar tirando a blusa. Peraí. Já cortou minha piada já no começo da parada. Gente, boa noite. Primeiro de tudo, eu vou suar um pouco aqui. Quando eu fico nervoso, eu começo a suar. Então vai ser assim, tá? Já tô avisando vocês. Quero agradecer primeiramente o convite dos meninos do TEIA. É muito legal, muito importante estar num espaço como esse, construindo junto, criando junto. Agradecer todos os parceiros do projeto, da noite de hoje também, que estão fazendo acontecer. Agradecer vocês que saíram das casas de vocês, do trabalho de vocês, vieram aqui para bater esse papo, né? Eu não gosto muito da palavra palestra. É uma palestra, mas ao mesmo tempo não é, mas acho que é um bate-papo porque a gente vai trocar mais do que, na verdade, qualquer outra coisa. Você vai passar daí? Bruninho, você vai passar daí? Ou eu não sei mexer nessas coisas muito chiques assim. Esse aqui? Olha, foi. Não, eu gosto de deixar o recado assim já no começo, para deixar bem claro que assim, né? Graphic design is not my passion, então de fato a apresentação ela vem bonitinha, mas assim não esperem nada assim muito estrombólico da coisa toda, tá? Porque o conteúdo é mais importante do que de fato a APRE, mas ela tá bonita. Acho que vale começar contando bem brevemente sobre a minha trajetória nesses últimos anos. Eu sou daqui da cidade de Sorocaba mesmo. Tenho 29 anos, eu coloco algumas coisas bem clichê para ficar bonito aqui, como sou apaixonado pelas palavras e pela música, sou metido artista, blá, 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 e eu acho legal a gente contar um pouco mais da gente antes, quando vai se apresentar, antes de falar de formação, antes de falar de qualquer outra coisa, porque eu acho que a gente acaba falando muito mais da gente, né? Quando a gente fala de uma formação, de uma graduação, é uma adição ao que a gente é, então eu gosto de me apresentar primeiro e depois a gente chegar nesse lugar que é... Eu sou formado como jornalista, graduado aqui pela Universidade de Sorocaba. Não vou falar o ano, porque daí a gente começa a falar um negócio assim, né? Já vai revelando todas as idades. Hoje eu estudo tradução em inglês também. Vocês vão entender um pouquinho porque eu fiz essa escolha, ligada também ao jornalismo e à comunicação. E trabalho atualmente como copywriter na Deezer Brasil. Acabou de fazer 1 ano agora aí. Nesse momento de apresentação, gosto de elencar algumas coisinhas. Não é para dar uma carteirada, mas é para mostrar de fato assim, e até para mim mesmo, para a gente olhar para trás e ver a trajetória que a gente vai fazendo, né? Conforme os anos de carreira vão passando, independente da área em que a gente trabalha, em que a gente atua. Esse Matheus aqui é de 2008, no Cruzeirinho, saudoso. Se achando culto, né? Com os Harry Potter embaixo do braço aqui, ó. Suando de nervoso também na foto para ajudar. Mas foi de um projeto literário, a pessoa só faz piada, né? Um escárnio. Um projeto literário do qual eu participei na época. Eu sempre gostei e sempre me meti nas coisas que apareciam, assim, que envolviam escrita. Então é uma coisa que está comigo desde sempre, assim. Eu não sei dizer muito bem quando é que isso começou. Eu sou filho de uma professora de educação infantil, de um pai metalúrgico, que sempre me estimularam muito a coisa da educação, da leitura, da criatividade. E por conta própria, eu também fui sempre fazendo acontecer, e eu acho importante a gente olhar para esses capítulos assim e ver onde a gente está agora e as coisas que foram fazendo a gente chegar no lugar onde a gente está, independente de onde seja, né? Então, só passando bem rapidinho para explicar para vocês o contexto disso. Aqui eu lembro que é um texto que saiu, a primeira coisa minha assim na vida que saiu publicada num jornal.
E eu lembro que você mandava um e-mail para o Cruzeiro do Sul, tinha escrito um texto e tal, mandei, me responderam, vamos publicar. Eu falei, achei chique, comprei 5 jornais do Cruzeiro do Sul na época, mandei para todo mundo, distribuí pela família. E era um texto, tipo, Dia da Água, sabe? Incrível. E aí são outras coisinhas. Aqui é do período que eu passei na TV Tem, que acho que até hoje é o lugar onde eu fiquei o maior tempo atuando, talvez acho que quase 7 anos de estágio ao período em que eu fui repórter por lá. Então eu passei pelo G-Show, Closed Caption, pelo G1, várias outras atividades por lá, colaborações na revista Bianchini, por exemplo, que eu não sei se existe mais, acho que não existe, né? Mas sempre foi uma publicação forte aqui na cidade, eu tinha uma coluna cultural, alguns trabalhos em agência. Em 2017, eu lancei uma marca de camisetas chamada Raiô, talvez você já tenha escutado falar. Ela está assim, num momento de pausa, de relax, de tranquilidade agora, não está acontecendo, mas enfim, vem aí talvez. E aí aqui são algumas outras coisas também, uma matéria na Vida Simples. Eu fui colaborador do Papel Pop por muito tempo e atualmente eu trabalho na Deezer. Sou repórter da Deezer, não sou, mas eu trouxe essa foto bonita para mostrar para vocês. E contextualizar da seguinte forma, várias coisas dessa trajetória aqui foram construindo a voz e a pessoa que eu sou hoje, como profissional, mas acho que principalmente como pessoa. Cada lugar foi me trazendo um desafio diferente, cada oportunidade me trouxe uma nova oportunidade diferente. Uma conversa que eu sempre tive com meu pai é sobre fazer algumas escolhas que vão levando a gente para outros lugares. Então, às vezes, você faz uma escolha agora aqui profissional, que vai depois fazer sentido lá para frente. Você vai fazendo meio que esse jogo assim de equilíbrio para meio que conquistar algumas outras coisas. E eu sinto que eu fui sempre fazendo. E gosto de olhar as coisas assim também para não me auto-sabotar, sabe? Olhar e pensar, tipo, putz, fiz algumas coisas legais, sabe? Não me chamaram à toa para ir lá na MyMob, falar, conversar com a galera, né? Não sou uma farsa, é isso. Mas eu também coloco em perspectiva essas experiências todas, porque eu acho que, como eu já disse, a gente vai construindo essa voz, né? Voz própria. E acho que, tal como a gente, como pessoa, se a gente transferir essa ideia para a marca, também a linha de raciocínio é basicamente a mesma. Então, se a gente, como pessoa, para se comunicar, para criar diálogos, para fidelizar uma amizade, um relacionamento, a gente precisa ter uma voz que seja ativa, que seja inteligente, precisa, porque seria diferente quando a gente fala de marca, né? Quando a gente fala de um produto, quando a gente fala de um negócio. Eu acho que, todos temos uma voz para dialogar, e porque uma marca não teria. Eu acho que, no decorrer dos últimos anos, a gente foi transformando aquela ideia de... Lembra quando a gente via uma propaganda ruim e falava assim, nossa, mas não tinha ninguém lá na reunião para falar, tipo, putz, essa ideia aí meio caída, ou então, tipo, isso aí vai ofender tal público, sabe assim? Até hoje, né, acontece. Por incrível que pareça, isso acontece até hoje. Eu acho que o surgimento desse conceito de voz para as marcas está muito atrelado a essa movimentação de estar pronto para o imprevisto, né? Uma marca cria uma comunicação, cria um post, cria seja o que for, ela pode estar preparada em todos os campos, em todas as áreas, diante desse planejamento que ela fez, e no final do dia ainda receber algum hate ou alguma reclamação, algum apontamento que talvez não estivesse preparado para receber, ou então que você já está ali preparado para esse imprevisto acontecer. Eu acho que se preparar para esse imprevisto acontecer como marca é muito sobre ter esse conceito de voz e essa personalidade de marca de uma forma concisa, consistente, e que você consiga acessar isso em necessidades, especialmente em momentos de crise, que eu acho que é quando a gente mais precisa demonstrar o posicionamento de marca, mais precisa colocar a visão, a perspectiva, as crenças dessa empresa, do seu produto, de com quem você está falando. Normalmente, quem fala com todo mundo, não fala com ninguém, né, no final do dia. Essa é uma máxima muito clichê, mas é que eu acho que cabe sempre para a gente falar. Eu pontuei algumas coisinhas aqui que eu acho que são essenciais assim, nessa jornada de criação de conceito de voz e dessa persona. E eu começo falando sobre consistência e personalidade bem definidas, né? Como eu disse, quem fala com todo mundo, acredito muito nisso, quem fala com todo mundo não vai conseguir falar basicamente com ninguém. Então, você vai sempre nichar de alguma maneira
e direcionar as comunicações que você cria, direcionar a voz que você tenta ecoar, que você tenta fazer acontecer, que você se empenha dia a dia ali e vai trabalhar em cima desses imprevistos, vai criar em cima desses imprevistos. Eu vejo que trabalhar o conceito de voz também é entender muito sobre as oportunidades, né? Como é que eu posso me aproveitar de situações que estão acontecendo no mundo, na cidade, com o concorrente, e trazer para dentro do universo da minha marca, para o discurso da minha marca no dia a dia, e de uma maneira que isso faça sentido, que não seja só se aproveitar de uma pauta que está acontecendo ao nosso redor. Na sequência ali eu coloquei sobre sustentação e conexão do seu produto e negócio com o seu público. Então, depois dessa persona definida, e o conceito de persona é quem é essa voz, né? Quem é o dono dessa voz, dessa marca? Que idade que ele tem, que ela tem? Com quem que ela quer falar? Esse produto é para quem? São vários conceitos que eu poderia enumerar vários deles aqui, que obviamente muitos de vocês devem saber, até melhor do que eu, que definem quem é essa persona. Nossa, eu estou suando pra caramba, né? Que definem quem é essa persona e facilitam criando esse guia para a gente chegar num lugar onde, toda vez que for necessário, principalmente, você não só no dia a dia conseguir seguir com esse tom de voz, mas entender, no momento de crise, que normalmente é onde é mais crítico, como se posicionar e como falar sobre um assunto delicado, sobre um assunto que a gente não vai poder esperar para falar só amanhã cedo, que vai ter que falar agora. A situação, né? Eu acho que a gente que se expõe principalmente na internet, no meio digital, está suscetível a passar por coisas que a gente normalmente nem imagina que vai passar. Às vezes você esquece uma vírgula de uma frase, de um texto, e aquilo vira um negócio que você nem imaginava, toma uma proporção gigantesca. Uma vez que está na internet, está lá para sempre. Se não tiver para sempre, está no drive de alguém que salvou lá para poder mostrar e jogar na sua cara algum belo dia que você errou. Então, tem todo esse cuidado. E, assim, acho que tem um raciocínio também de entender que, mesmo com todo esse cuidado, mesmo com todo esse planejamento, erros também vão acontecer. Né? Acho que todo mundo erra em alguma esfera, em algum momento, em alguma situação. Entra um pouco de humildade também na construção desse trabalho e na solidificação desse tom de voz, dessa conversa com o público, de até mesmo ser essa persona que vai assumir esse erro quando ele acontecer. Né? Eu acho que quando a gente vai se humanizando como marca, a gente tem esse entendimento de que as pessoas vão também, de alguma maneira, não só aceitar o meu bom, mas quando eu errar também e eu for honesto com esse público, eles vão entender quando eu errar também. E outro ponto que eu acabei acrescentando aqui também é que o conceito de voz e de criação de persona, né, estruturar esse guia de quem a sua marca é, com quem ela quer falar, está também muito ligado ao famoso cancelamento que a gente tem acompanhado, o surgimento desse termo nos últimos 5 anos, não sei, mais ou menos, acho que mais ou menos, ou mais, não sei, que é nada mais do que um linchamento virtual, que hoje a gente vê que, às vezes, obviamente, até passa do virtual e vem para a vida real, mas, em geral, começa na internet. A solidificação disso, para mim, tem muito a ver com fugir também um pouco disso. Mas não é sobre medo, é sobre estar preparado. Sabe? Porque acho que com medo a gente não cria, com medo a gente trava. Não vamos falar disso? Não, eu acho que vamos falar disso, mas como? Eu tenho uma marca de sabonetes, de velas, não sei. Faz sentido eu me posicionar? Eu preciso falar sobre tal coisa que aconteceu essa semana? Ou eu sou um influencer digital, sei lá, eu trabalho com contabilidade. Faz sentido, eu preciso. A gente criou uma urgência também no dia a dia de achar que todo mundo tem que falar de tudo, e aí todo mundo fala, ninguém está falando nada, e é horrível, né? Com certeza você já se deparou com alguém que você segue nas redes sociais e você pensou, tipo, por que fulano está falando aqui da guerra? Eu não acho um problema ele falar da guerra. Está acontecendo, né? Infelizmente, a coisa todo mundo está ciente disso, mas assim, nesse espaço faz sentido, ou o pior eu acho ainda, que é tentar fazer esse esforço de trazer para a sua conversa e aí acabar fazendo uma piada errada e se posicionar pior ainda. Então, assim, o calado nem sempre vence, mas normalmente ele vence, né? No silêncio. Você para pensar um pouquinho assim antes de que, voltando, é aquele comitê do vai dar merda, né? Do tipo, putz, vai dar uma grande merda isso daqui, não vamos fazer, ou como é que a gente vai fazer?
que passa depois para esse momento das marcas, especialmente na internet, mostrarem os seus posicionamentos, né? Especialmente quando a gente fala de Brasil, especialmente quando a gente fala de questões políticas. É claro que no final do dia a gente está sempre falando de produto tem a ver com lucro, dinheiro, etc. Todo mundo, ninguém é ingênuo a ponto de achar que uma marca vai simplesmente tomar uma posição ou vai falar algo a bel prazer, etc. Eu acho que nunca, pelo menos as marcas inteligentes nunca vão fazer isso, né? A gente tem vários exemplos bons e ruins, que eu poderia listar vários deles aqui, de situações onde a gente pensa isso, tipo, acho que tal marca não precisava ter falado, acho que o Bombril não precisava... Gente, se tiver alguém do Bombril aqui, me desculpa, tá? É que foi o primeiro exemplo que eu lembrei aqui agora, mas assim, o Bombril precisava criar sabe aquela onda de criar, tipo, a boneca, não sei qual é o termo, o avatar, isso. É que eu não sou da tecnologia, tá? Eu sou da comunicação, quero deixar bem claro para vocês isso aí. É que as pessoas confundem. De criar essa coisa do avatar. É legal o Bombril criar a boneca lá, que o cabelo é parecido com o Bombril? Não é legal, né? Se você parar para pensar assim no final do dia. Ó, a ideia até começou, alguém deu essa ideia boa lá atrás. Aí ela foi indo. Quando chegou, né? Não é legal. Não é legal. E você vê que são coisas que elas só mudam de perspectiva. Eu lembro quando isso aconteceu, foram ver alguma outra propaganda muito antiga do próprio Bombril, que tinha no texto essa colocação também. Alguma coisa como esponjinhas de aço, tão não sei quanto, que nem o cabelo. Coisas que hoje incabíveis, né? Eu acho que o conceito de voz e de construção de persona também está ligado com esse ponto de sensibilidade. E acho que quando a gente fala de sensibilidade, a gente está falando de humanizar, né? De trazer para perto. É claro que eu não quero ficar conversando com o robô das Casas Bahia no Twitter todo dia, né? Mas é divertido quando te responde, não é divertido? Às vezes você printa, você salva no celular e fala assim, putz, conversei com a Casas Bahia aqui né? Parece muito babaca falando assim, mas é divertido no final do dia se você parar para pensar. Isso é um grande sinal de que está funcionando, né? Que o trabalho dessa marca está funcionando, que eles estão criando um diálogo consistente, que eles estão conseguindo falar com as pessoas, que eles estão conseguindo seduzir as pessoas, porque no final do dia vender um produto é também sobre seduzir, conseguir conquistar, né? Você vai lá, você compra, às vezes da cadeira da sua casa, você não precisa nem sair de lá, ou então, se preciso for e você quiser muito, você vai sair da sua casa e vai lá comprar. Ou seja, o trabalho foi feito com excelência para te fazer sair do seu conforto e se movimentar para garantir isso. Então, eu gosto de falar bastante sobre essa questão de humanizar a troca, que também tem a ver com... fala de onde, né? Se a gente for entrar num campo um pouco mais do que é essa criação de persona, do que é essa sustentação de tom de voz, essa marca da onde, né? Da onde que ela fala? Então, as Casas Bahia, por exemplo, se eu não me engano, o fundador é da Bahia. Posso estar falando bobagem. Mas eles foram construindo essa imagem do avatar deles, da persona deles, dentro desse escopo. Com quem que eles falam? Será que no Twitter é legal a gente ter uma linguagem, talvez usando algumas gírias de lá? Será que é pejorativo? Será que faz sentido? É legal? Vai atrair ou vai afastar as pessoas? No Instagram, o que faz sentido? Eu tenho gostado de acompanhar bastante o trabalho do Bis. Eu não sei se vocês têm acompanhado no Twitter, principalmente. Eles têm tido um exemplo muito legal e que é simples, digamos assim, onde eles aproveitam, especialmente de uma forma visual, dos assuntos que estão acontecendo. Então, eles conseguem colocar o Bis, que é um chocolate desse tamanho, dentro de assuntos que estão rolando, claro, assuntos um pouco mais superficiais, né? Nada tão polêmico, mas conseguem se colocar em conversas que, se você parar para pensar, não tem nada a ver o Bis falar da Rainha Elizabeth. Sabe assim? Tipo, é um giro muito grande para chegar lá e não chegar à toa, né? Quando a gente fala de tom de voz também, eu acho que tem a ver sobre ter um tom de voz objetivo para se posicionar com clareza, compreensão de público, alcance e limites. O que é clareza, né? Eu tenho para mim, no dia a dia, as minhas percepções pessoais, todos nós temos, e quando a gente constrói esse tom de voz da marca, essa persona,
ela também tem suas crenças. Então, ela se posiciona... Minha marca vai se posicionar politicamente? Ou a gente não fala sobre isso? Assuntos que a gente vai tocar, que a gente não vai tocar. Essa marca trabalha com o público feminino, então quais são os viéses que são importantes de eu não esquecer jamais de que vão ser completamente essenciais para eu tratar no dia a dia. E aí isso também tem todo um trabalho de pesquisa para você estar inteirado das coisas que estão acontecendo, de quem são as pessoas que estão envolvidas nesse assunto no país, quais são os nomes que são referência. Isso vai chegar num ponto onde, por exemplo, se você é uma marca que está com o objetivo de fazer um investimento de ter um influencer para divulgar a sua marca, quais pessoas fazem sentido com o tom de voz que a sua marca tem, que essa persona tem, porque essa pessoa vai ser um desdobramento da sua marca. Então, quem está mais alinhado com o discurso que eu tenho? E se o seu discurso lá no início não tiver bastante conciso e alinhado, toda essa pirâmide vai virando como fala? Não é uma montanha-russa não que eu quero falar. Uma bola de neve gigante e vai se atropelando em todo esse decorrer. Tem uma frase da... Ai, meu Deus do céu. O cara que traz a referência, não lembro o nome da pessoa. Mas o nome dela é Nathalie, depois eu vou lembrar o sobrenome e eu falo para vocês. Ela era do Profissão Repórter e ela é uma grande empresária. Que eu vi uma palestra dela onde ela fala que quem está em cima do muro ou é amigo do dono do muro ou ajudou a construir. Ou seja, né? É uma analogia para a gente falar que se você não se posiciona sobre nada, e eu não estou falando nem só de política, tá? Eu estou falando de toda a esfera que a gente tem para se posicionar. O mundo, infelizmente ou felizmente, não é só a questão política, como acaba acontecendo no dia a dia, mas quem está em cima do muro ou é amigo do dono do muro ou levantou o próprio muro, né? Porque não desce para agir. O dono do muro, se for amigo dele, deixa ele ficar lá em cima, tranquilo, confortável, não precisa descer, não precisa fazer nada. E se você fez o muro, você fala, o muro é meu, eu vou ficar aqui em cima e não preciso falar nada. Não preciso me posicionar, eu não preciso dar minha opinião. Só que nessa você vai perdendo pessoas, né? Especialmente se você pensar na geração mais nova hoje, que basicamente quase nem compra um produto sem parar para pensar de onde ele veio, quem são as pessoas envolvidas na cadeia de produção desse produto, se há exploração infantil, coisas que às vezes estão na nossa visão, coisas que às vezes não estão, mas assim, eu vejo muito esse comportamento de consumo e de compra nos dias de hoje muito baseado nessa conduta de imaginar e de entender, pesquisar, mas eu vou comprar a roupa dessa fast fashion aqui, mas o fundador dela não é um maluco que apoiou não sei o quê, tal dia, tal hora. As pessoas fazem isso, não só os mais novos, mas eu falo porque é o que a gente acaba vendo com mais frequência, né? As manifestações, principalmente, do tipo, gente, não vou comprar, vou boicotar essa marca aqui, inclusive, não só não vou comprar, como o que eu puder fazer para tirar ela da linha de entendimento das pessoas, eu vou fazer no dia a dia, porque eu não compactuo com isso. Seria ótimo se outras pessoas não compactuassem também. Por isso, essencial também essa compreensão de público, alcance e limites, né? A gente fala de absurdos que a gente vê, mas a gente sabe também que tem gente que adora consumir um absurdo. Tem, né? Tem. Então, assim, a gente vai encontrar coisas que a gente vai olhar e vai pensar assim, falar, nossa, quem aprovou isso aqui? Todo mundo aqui já deve ter feito isso em algum momento. Tipo assim, será que não teve duas pessoas que olharam? Tipo, uma segunda pessoa para olhar e falar assim, nossa, isso aqui tá ruim demais, faz de novo, pelo amor de Deus. E, na verdade, às vezes teve um super time. Às vezes teve um super time que não foi ouvido nessa sala. Às vezes, nossa, mas esse time não tem uma pessoa negra para falar lá que o cabelo do bombril da menina não sei o que, não sei o que. Às vezes tem. A gente tem que é muito importante lembrar disso assim, e eu venho pensando muito nisso na minha trajetória nos últimos 10 anos, que às vezes você está em espaços, mas isso, na verdade, essa representação imagética, ela não necessariamente tem a ver ou quer dizer que está existindo representatividade, sabe? Então, quando a marca faz uma campanha e chama 10 pessoas diferentes para fazer um insight foto, seja do que for, é lindo, é legal, tem inclusão, é bonito, todo mundo quer ser visto, né? A gente olha hoje, eu passo na frente, sei lá, acho que é da Hering, não lembro qual é a loja hoje, e vejo a Isa, que é um monumento de mulher, de talento, né? de artista, e falo, cara, tem uma garota negra junto com a mãe dela
fazendo propaganda de Dia das Mães. Há 5, 6, alguns anos atrás, a gente não via isso com tanta frequência. Eu acabo esbarrando sempre em questões, inevitavelmente em algumas questões raciais ou de sexualidade na minha fala, não estranhem, porque faz parte da minha realidade e é impossível eu falar de pontos críticos sem trazer esses exemplos que são mais próximos de mim, tá? Só uma satisfaçãozinha, assim, que eu não precisava nem dar, mas eu estou oferecendo para vocês, de graça. Eu acho que a gente fala bastante sobre limite e cautela. Porque o que acontece? O jovem, especialmente, ele é muito emocionado na internet, né? No dia a dia. Ele sempre é muito emocionado. Então, todo mundo, não só o jovem, né, mas de novo, porque ele é o que tem, às vezes, um pouco mais de tempo para gastar ali na internet, e é ele que vai começar esse motim que nem precisava começar lá na internet. Ele vai começar alguma polêmica que nem precisava começar, que era só pagar o post ali, passar batido, mas ele já printou, ele já salvou, ele vai mostrar, olha o mico, não sei quando você vê, se você for pegar uma água e voltar, o negócio já virou uma guerra, né? Tipo assim, trend tópicos do Twitter. Então, eu falo disso porque tem uma importância tão gigante de você ter cautela também nesses posicionamentos. Tem aquele lance de falar que não existe professor que entra em sala de aula sem ideologia, né? Todos nós temos uma ideologia. Tudo vai de como é que a gente aplica isso na forma como a gente se comunica, na forma como a gente dialoga. A gente vem de movimentações completamente polarizadas no nosso país nos últimos 5 anos, principalmente. De novo, começando da política e depois alarmando todos os restos dos assuntos, tudo acaba virando esse mesmo assunto no final do dia, e a gente deu uma desaprendida de dialogar, né? Porque eu acredito numa coisa, você acredita em outra, e, obviamente, cada um tem as suas razões, tem as suas crenças. Às vezes eu te acho um idiota, mas eu vou ficar quieto, porque eu tenho a minha opinião, você tem a sua, e está tudo certo. Mas, se a gente também for ficar calado sempre, ou não se permitir esse diálogo, vai ficar complicado. Porque no silêncio vai ser um pouco difícil da gente conseguir resolver das pequenas às grandes coisas. E é isso, obrigado. Mentira. Eu gosto de falar disso, vou dar uma improvisada aqui para não esquecer os tópicos que estão na parede. Eu gosto de falar disso porque, assim, tem toda uma movimentação que é super importante o posicionamento da sua marca, e tem também 2 passos para trás, que é tipo, peraí, é aquilo que eu já falei um pouquinho antes aqui, que eu acho que todo mundo também deve estar ciente, que aqui vale a pena eu gastar o meu latim? Eu me posicionar? Eu preciso falar aqui? Tem um jeito mais inteligente de eu falar, de eu me comunicar? Será que para a minha marca ou para o produto que eu vendo, que eu fabrico, etc., promovo, será que não é melhor eu esperar 1 dia, 2 dias e aí vir com um negócio mais inteligente e não fazer as coisas na pressa só para falar que eu fiz e que está ali? Porque normalmente é aí que o grande erro mora, né? Nessa pressa de fazer, porque tem que fazer, porque não sei o que. E quando você vê, ou você faz uma cagada monstra, ou alguém, o seu concorrente, principalmente, esperou esses 2 dias, fez algo que você poderia ter feito tão bem quanto, só que você perdeu a oportunidade na pressa, né? Sem se estudar, eu acho. Só pensando nesse consumo também, que a gente não só consome como pratica, dessa velocidade e dessa urgência de que não, porque se eu não falar, porque se... Eu acho que uma coisa é quando você tem uma catástrofe gigantesca que você mesmo promoveu. Aí você tem que dar uma corrida para você falar e fazer uma meia-culpa aí. Agora, quando você, na verdade, está falando assim, vamos dar uma opinião aqui, é super legal dar essa opinião, mas sempre vale a pena? É necessário? Sua marca faz algum sentido? Você é um aplicativo de música, e aí o comercial é da Monange, sabe assim? Tipo, esses mundos, eles são correlatos em algum momento? Eles têm alguma relação? Porque senão é só blá, 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 e blá, 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 é o que mais tem na internet, né? Se você parar para pensar, poucas pessoas ali pararam para pensar antes de escrever, postar, subir, seja o que for. E isso é conteúdo pessoal. Sabe quando você posta uma foto, você fala assim, nossa, que nada a ver, né? Vou apagar. Pá, e você apaga. Ou então você dá uma opinião no Twitter, porque lá todo mundo tem uma opinião. E todas muito importantes, mundialmente. Se você não der assim, vão tirar o fio, que a moça fala, vão tirar o fio da internet, vai acabar a internet no mundo, né? Estão esperando a sua opinião ali para você dar. Quando, na verdade, você pode ter essa cautela.
nesse dia a dia. Eu venho tentando fazer isso no pessoal, que é um exercício de tipo assim, será que isso aqui que eu vou falar? Será que eu estou querendo falar isso aqui só para mendigar um likezinho? Ou faz alguma diferença eu falar isso daqui? Eu me posicionar sobre isso aqui? E aí eu sinto que quando você vai fazendo esse exercício no dia a dia, como marca, como pessoa, e eu acho que acaba que no dia a dia, quando você pensa, esses dois universos estão obviamente muito correlacionados, porque a gente está vendendo para pessoas, né, no final do dia, de fazer essas comparações assim, do tipo, putz, talvez o meu silêncio aqui seja mais precioso do que um grande discurso. Ou então, talvez o tipo de coisa, o tipo de publicação que eu faço como pessoa, como marca, segue uma linha que eu escolhi lá atrás, quando eu estava formando essa persona, quando eu estava formando esse tom de voz, que não condiz com esse discurso aqui, não condiz com esse assunto que está rolando aqui agora. E aí, são nessas situações onde o silêncio vale ouro mesmo. É onde a gente pode perder ou ganhar grandes oportunidades, falando ou não falando, calado ou gritando. Acho que a gente vai enxergando no dia a dia, e nesses posicionamentos que vão exigir da gente sempre, especialmente como marca, a gente está mostrando quem é essa persona, né? Através desses posicionamentos. Então, seja no silêncio ou seja numa grande manifestação, você vai construindo esse público e as pessoas vão entendendo também o que é que elas vão consumir no dia a dia da sua marca, especialmente nas redes sociais. Elas quase que já sabem o que esperar da sua marca nas redes sociais quando algo do tipo acontecer e você precisar se posicionar, ou você criar uma nova campanha com um discurso diferente. As pessoas vão... Eu enxergo que a gente vai fidelizando, né, as pessoas através dessas movimentações. E não só, de novo, não só como marca, obviamente, primeiramente como marca, porque a gente fala de, então aqui nas redes sociais da minha marca, esse é o tipo de conteúdo, é assim que vocês vão me ver falar sobre esse assunto. É a partir desse lugar que eu falo, são essas palavras que eu costumo usar, porque o público que me segue, o público que consome meu produto está muito mais ligado dentro desse universo, dessas gírias, se assim posso dizer, do que de qualquer outra forma. Eu escrevo em caixa alta ou caixa baixa. São detalhes tão pequenininhos, mas que fazem toda a diferença, principalmente no visual, no dia a dia. Mas eu gosto de falar também que a gente, como pessoa... Sempre confundo, gente, pessoa física é a pessoa que não é da empresa, né? É isso, né? A gente, como a pessoa que está ali só criando um perfil pessoal, né? Para de rir. A pessoa que cria os amigos vêm na palestra da gente, a gente não consegue se controlar. Aí... Até perdi o fio da meada. O que eu estava falando? Isso, pessoa física, obrigado. A gente, como pessoa física, esquece às vezes também que a gente também está, de alguma forma, construindo essa rede de diálogo com as pessoas no dia a dia. Então, eu, em algum determinado momento, comecei a pensar assim, eu falei, putz, nossa, parece que eu estou toda hora postando um negócio falando de questão racial, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. E aí eu parei para pensar assim, eu falei, mas se eu não falar, quem vai falar? Assim, para mim, para o meu aprendizado, né? Não, tipo, só eu vou falar, não é isso. Mas, tipo... E comecei a ver que algumas pessoas se interessavam. Com essas pessoas que eu quero... falar. Eu quero falar com as outras também, quero falar com todo mundo, assim, em geral, mas se eu conseguir, eu estou justamente compartilhando esse conteúdo, estou justamente falando sobre isso, porque eu certamente estou a fim de dialogar sobre esse assunto. Então, se o fato de eu compartilhar, de novo, como marca ou como pessoa, eu conseguir trazer as pessoas para vir falar comigo sobre isso, e a gente construir conversas em cima disso, para mim o lucro está nisso. Está em gerar essas novas conexões, em gerar essas novas teias. Trouxe o nome da sua marca aqui dentro do negócio. Eu acabei matando meu pop slide lá antes, mas enfim, eu coloquei aqui que a diquinha do coração, nem tudo é sobre você e a sua marca, então dá aquela seguradinha saudável. E quem fala com geral, de novo, não fala com ninguém, né? É a gente ter a sensibilidade, a percepção, o cuidado, tudo isso que a gente já passou. Aí aqui,
eu elenquei algumas coisas que fazem parte hoje do meu dia a dia profissional. E a atuação como copywriting tem muito a ver com essa construção de tom de voz. Gente, vou tomar um gole d'água aqui, a pessoa fala muito, peraí. A atuação de copywriter, ou como se a gente quiser falar, redator, né? A pessoa que escreve, que produz os conteúdos de alguma maneira, está completamente ligada a essa construção do tom de voz, porque, de fato, é a pessoa que vai trazer a maneira de falar sobre esse produto, a maneira de conversar sobre esse assunto, a maneira de abordar as situações, as coisas que estão acontecendo. Então, muitos de vocês devem saber já, mas eu coloquei aqui só para a gente, obviamente, saber do que estamos falando. O copywriter, ou /redator, né, como a gente quiser chamar. Eu não gosto muito de ficar usando palavras em inglês, mas a gente acaba, no final do dia, sempre usando muito. O copywriting é uma ferramenta dentro dessa construção de tom de voz, dentro dessa construção e solidificação de persona no dia a dia. Então, eu elenquei alguns tópicos que são, basicamente, né, o que é o copywriting, a atuação do copywriting. Né? Ele faz a produção de texto persuasiva, criativa e de oportunidade, impulsiona e promove o produto, marca, engaja, atrai e fideliza. Eu enxergo esses pontos assim como alguns dos principais, pois parte daí todos os outros desdobramentos que você como marca vai fazer. Eu quero transformar isso numa questão visual, então chama a galera do designs para fazer essa parte e pegar esse tom de voz aí que você já tem para poder construir essa conversa, esse diálogo que você quer ter. Como é que eu consigo falar? Se a gente parar para pensar, a gente consegue falar nas redes sociais sobre tudo o que a gente quiser. Então, você para pensar assim, né? Uma marca de pneu precisa ter um Instagram? O que vocês acham? Depende. Essa é uma boa resposta. Então, eu acho que você vai, obviamente, observar esse cenário. Eu acho que ninguém está impedido de... Acho que a marca de pneu não está impedida de ter esse perfil no Instagram, mas o que ela vai fazer lá? Né? Então, será que eu vou criar um mascotezinho, um pneuzinho, fulano lá e tal, que, né, sei lá, vai conversar com a galera, vai dar dica de como manter, cuidar do pneu, não sei o quê, não sei o quê. Aí, nessa você vai, né, destrinchando, porque eu não quero ver todo dia a foto lá de um pneu, o pneu custa não sei quanto, que deve ser caro, nem sei quanto custa o pneu, gente. Mas o pneu custa não sei quanto, todo dia lá a foto de um pneu, todo dia, tipo, sabe quando você vai no perfil da pessoa? Já vira stand-up a parada, né? Você vai no perfil da pessoa e só tem foto, só tem selfie. Sabe quando você fala assim, maluco, só tem selfie no Instagram? Que história é essa, sabe? Tipo, estranho, né? Aí você entra na loja de pneu, só tem um monte de pneu, você não entende nada, é só venda de produto, etc. Respeito, é a maneira como a marca escolheu, ou às vezes é o sobrinho do dono que faz a parada, né? Tem muito disso também. Desculpa, fala? Falou alguma coisinha? Né? Meu sobrinho sabe mexer com Photoshop, essas coisas assim, né? Então, eu sinto que muitas das coisas, eu falo isso um pouco mais, na verdade, também, porque é o que eu entendo da minha rotina hoje, muitas das coisas partem desse tom de voz lá atrás, dessa persona, caem no que a gente quer falar como texto e entendimento de o que precisa ser em texto, o que precisa ser em arte, como eu consigo responder essa dor do meu usuário, consumidor, etc. Qual é a maneira mais assertiva? Muitas coisas a gente consegue, na maneira mais popular de dizer, matar no texto, né? A gente consegue entregar esse recado de promover, de engajar, de fidelizar, dentro dessa esfera de criação textual. E aí, aqui, quando a gente fala dessa esfera textual, a gente está falando de tudo. A gente está falando de legendas de um post, a gente fala das comunicações em geral, como um todo, né? Um e-mail, um SMS, uma mensagem no WhatsApp Business, todos os canais possíveis, você consegue ir pegando aquela persona lá que a gente estava falando lá atrás e destrinchá-la em todos os canais onde você vai usar.
é um negócio até prazeroso quando você vê que você consegue conectar e a pessoa que for o seu usuário, o seu público, olhar para isso e pensar, tipo, nossa, eu falei com a marca aqui no Instagram, e falei no WhatsApp, e parece que eu estou quase que falando com a mesma pessoa em todos esses canais, porque eles conseguem seguir tão bem essa visão, essa perspectiva que eles criaram, que eu me sinto amigo da loja de pneu. Sabe assim, no final do dia? E aí, eu trago alguns tópicos aqui embaixo, só para dividir com vocês, na verdade. Como eu falei, hoje eu atuo como copywriter na Disney Brasil. A Disney é uma empresa francesa, né? Tem um escritório em São Paulo, um time bem enxuto, na verdade, mas tem uma representatividade grande aqui no Brasil, junto com a TIM, especialmente. Lá na Disney eu atuo como redator, como copywriter, e aí eu fico nessa responsabilidade de um time que eles chamam de estúdio, que fica lá na França, e cada país tem seu representante. Então, aqui no Brasil, eu cuido de tudo que é comunicação relacionado à língua portuguesa do Brasil. Então, desde o tom de voz da marca, que é estabelecido lá em cima, baseado em dados, em pesquisas quantitativas, qualitativas, etc., que a gente sabe que é assim que devidamente as coisas devem acontecer, né? Não no sopetão. Tudo que vem de lá, do time global, eu pego para cá, mastigo de alguma maneira. Eu gosto de falar que a gente dá uma tropicalizada no que é necessário e solta aqui no Brasil para a galera consumir, especialmente porque não é simplesmente só sobre traduzir do inglês ou do francês para o português. Não, é colocar na embocadura, é colocar no tom de voz. A gente tem um tom de voz guia geral, global, mas no Brasil as pessoas se comunicam diferente, falam outro idioma. Existem várias situações no dia a dia que eu me deparo, onde já aconteceu algumas vezes, de mandarem comunicações com o português de Portugal para a galera aqui do Brasil. E de eu escutar o seguinte, tipo, mas vocês falam o mesmo idioma. Amore. Se você olhar com atenção, no final do dia, gera cada confusão, porque as palavras são iguais, mas são usadas de uma forma completamente diferente, sabe? Os contextos mudam muito. E aí, eu faço esse trabalho de trazer aqui nas nossas comunicações, que são diárias e pontuais. Então, e-mails, todas as comunicações de push, in-app, para usuários, não usuários, gente que está há muito tempo sem usar o aplicativo e tem a assinatura, todos esses pop-ups que enchem o saco, sou eu que faço, tá bom? Para vocês saberem disso no dia a dia, mas só da Deezer, dos outros aplicativos eu não tenho nada a ver não, pelo amor de Deus. Mas sou eu que faço, a gente faz esse trabalho de envio, obviamente, diário, semanal, dependendo da campanha, do projeto que a gente precisa fazer, alocar. Então, eu estou por trás e na responsabilidade de fazer isso. Ou a gente cria campanhas e projetos do zero aqui, ou faz essa localização, né? O time para o qual eu trabalho se chama Localization. Então, a gente faz essa localização, que é bem mais do que traduzir, é comunicar na embocadura que a gente tem aqui no Brasil. As comunicações diárias, localização de campanhas e conteúdos, criação de conceitos, nomes e projetos originais. Então, o copywriter, ele inclusive, é essa pessoa que vai não só escrever textos e dar uma noção para o próprio time de como é que a gente se fala, como é que a marca se comunica, mas também vai entender e até batizar nomes de projetos, às vezes traduzir os nomes de projetos lá de fora, que aqui não vão fazer sentido nenhum se a gente usar o mesmo nome. Às vezes as pessoas têm uma consciência de que um nome em inglês ele é cabível mundialmente, porque todo mundo sabe que play é play, stop é stop, e na verdade a coisa é muito maior do que isso. É até por isso que eu falei ali no começo, que hoje eu estudo tradução em inglês na pós-graduação, porque eu me vi na necessidade de me atualizar num idioma do qual eu já era fluente, mas que, obviamente, com a cultura se movendo, o próprio idioma vai mudando também a maneira como ele é falado, como ele é dito. A gente sabe que na comunicação tem essa questão das gírias, em algum momento, entrarem no vocabulário de uma forma mais definitiva no dia a dia e chegarem ao ponto de, às vezes, entrarem dentro do dicionário, né? É um caminho gigante, mas isso acontece também. Então, tem todas essas questões. Eu trouxe só, acho que é bacana dividir um pouco desse escopo com vocês. Eu trouxe só alguns
rápidos exemplos aqui. Eu nem sei quanto tempo eu já passei, já tá 4 horas falando aqui já. Tá tudo certo? Tá? Tá bom, eu vou acreditar. Eu trouxe alguns exemplos simples aqui, na verdade, são 2 exemplos para compartilhar com vocês. Esse projeto aqui, ele passou a ser chamado de Icônicas aqui no Brasil. E é um projeto global, onde artistas gravaram... Sigo falando da Deezer, tá, gente? Onde artistas da atualidade gravaram faixas de cantoras tipo icônicas, tipo Elza Soares. Então, tipo, Tulipa Ruiz, Lued Luna, Jupe do Bairro, uma galera que está assim, efervescendo agora, principalmente na música brasileira, gravou faixas de cantoras lendárias, assim. E aí, o projeto na França, inicialmente, tinha o nome de Icons, como se fosse, né, puxando do inglês. Só que cons, em francês, na comunicação, vai para um outro lugar de uma maneira um pouquinho ofensiva. Então, assim, tem todo esse trabalho de você olhar, às vezes você fala assim, não, esse nome aqui vai ser o nome para todos os países. Putz, às vezes não vai funcionar desse jeito. Seria um sonho conseguir unificar, ou quando a gente consegue unificar uma marca com um nome só, com um título só, um produto com um nome só, mas às vezes vai ser obrigatório, mandatório fazer essa mudança, porque além da palavra em si, tem a maneira como graficamente, artisticamente vão utilizar. Eu me lembro que quando mostraram para a gente arte em francês primeiramente, tinha um cons, e esse cons estava separado, então parecia que de fato a gente estava trazendo ali o palavrão dentro da frase. Alguém parou para pensar nisso no meio do caminho? Às vezes alguém parou, mas aí falou assim, não, vamos resolver desse outro jeito. Tarará. E aí quando você vê, o negócio está na Times Square, aí está tarde. Né? Ficou um pouquinho tarde assim, para você achar um problema. A gente trouxe para o Brasil como Icônicas, foi um nome um pouco ao pé da letra, mas era como funcionava. Mas aqui embaixo, de novo, né? Em francês tem o dito que fala liberté, égalité, fraternité, e eles usaram o sororité para fazer uma relação à sororidade da palavra. E aí, como é que a gente traz para cá? Vamos então brincar com o nome, na verdade, do projeto já dentro, porque essa frase não é nossa, e talvez nem todo mundo faça associação com essa frase que é em francês, conhecida. Eu me lembro de em algum outro momento ter visto assim, Liberté, Égalité, Beyoncé, para mim fez super sentido, mas para as pessoas e não ia ser nada demais, né? Talvez para o público que consome música tivesse alguma relação, mas para uma outra galera não tivesse nada a ver, não falasse com ninguém. Então a gente trouxe para plurais, infinitas e icônicas. Esse outro exemplo aqui é um outro exemplo simples, e eu gosto muito desse exemplo, não só porque eu dei a ideia, mas porque às vezes a gente fica mirabolando coisas, pensando em coisas que precisam ser extraordinárias para a gente se posicionar, falar, se comunicar, e na verdade, se a gente for inteligente, a gente consegue ser objetivo e falar de uma parada de forma simples e causar um impacto até maior do que se a gente tivesse pensado num negócio estrambólico e não sei o quê, envolver fulano, Só para contextualizar rapidinho para vocês, esse tweet é por quê, né? Nessa semana, a faixa Envolver da Anitta, que acho que todo mundo sabe que ficou em número 1 mundial no Spotify, vai pro Fantástico, etc. Enfim, tinha umas 2 semanas antes desse tweet aqui, a faixa tinha entrado no top 50 e a gente, como concorrência, vai acompanhando, né, para entender também. Entrou no top 50, aí eu falei, gente, vamos fazer alguma coisa relacionada à concorrência, porque até então eles estão falando de número 1, mas eles estão falando do concorrente, a gente não tem nada a ver com isso, apesar da mesma música estar na nossa plataforma também. Não, acho que é um pouco cedo, tarará, tarará. Falei, tá bom, estou avisando 1 mês antes já vocês, mas vamos lá. Aí passou, sei lá, 2 semanas, aí esse acontecimento, não sei se todo mundo acompanhou, mas ele escalonou muito rápido. Então foi tipo, a faixa entrou em top 50, de repente era 30, de repente 20, nas 2 últimas semanas foi de 10 para primeiro num voo gigante. Porque é óbvio, aí o burburinho vai aumentando cada vez mais e a coisa vai acontecendo de fato. Essa parada no Spotify é a parada mais importante, então chegar nesse número 1, como foi totalmente divulgado, seria um grande feito, e foi de fato um grande feito. Quando a gente chegou na semana e quando a faixa lá estava no top 5, eu falei, ou a gente fala agora, ou depois não vai ter graça nenhuma a gente ficar fazendo piada, porque daí feio pra gente, né? Tá em primeiro num concorrente, pode até estar em primeiro com a gente também aqui, mas
do que vai adiantar a gente falar disso? Como o nome da faixa era envolver, eu falei, gente, vamos fazer um tweet simples, vamos escolher o canal que a gente vai usar. Então, vamos no Twitter? Vamos. Vamos fazer um tweet simples, onde a gente fala que a gente também está torcendo para que ela alcance esse número 1, sem citar o concorrente, porque eu não ia também dar esse biscoito todo aí para a galera, né? Sem citar o concorrente, quase que deixando também uma mensagem dúbia, onde a gente fala que eu estou torcendo para o seu número 1 por aqui na Deezer, não no Spotify, só que deixando isso de uma forma muito simples e implícita, na verdade, dando esse recado de uma forma muito implícita. E a repercussão disso também foi escalonando de uma forma muito bizarra. Esse foi o último print que eu tinha de quando eu fiz essa apresentação, na época, porque esse slide, de fato, não fiz tipo ontem, mas a gente chegou a 70 mil curtidas, e na movimentação, e para quem estava acompanhando ali o mundinho internet naquele momento, não se falava sobre outra coisa a não ser o primeiro da Anitta. E como é que a gente se enfiou na conversa que não era nossa, de fato, numa situação que não era nossa, como marca? É o concorrente, então, de alguma maneira, talvez seja inteligente a gente falar alguma coisa. Mas como falar? E como não desperdiçar essa fala? Então, a gente criou essa ideia simples, efetiva, que quando a gente viu, foi tomando proporção de chegar na gravadora e a gravadora vir fazer reunião com a gente para elogiar e agradecer o apoio e fazer novas parcerias e blá, 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 sabe assim? E aí você fala assim, você pensa assim, você fala, putz, ainda bem que eu não desisti da ideia, primeiro de tudo, né? A gente tem uma tendência, às vezes, a desistir, ou achar que não é bom o suficiente, ou achar que qualquer outra pessoa vai trazer essa ideia e vai fazer também. Às vezes isso acontece, às vezes a gente, não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já passei, de ter uma ideia que eu falo assim, caramba, isso aqui é genial. Quando você vê, passa 2 semanas, alguém faz um negócio idêntico ao que você tinha pensado, e você não executou, porque você tinha medo. Terapia nelas. Aí, então, eu trouxe só esse exemplo para a gente falar que, olha que poderosa essa ferramenta de escrita, de comunicação, de tom de voz, de posicionamento, de cuidado, de degrau por degrau, de não fazer as coisas sem pensar, de ter um planejamento, de estar preparado para o imprevisto, porque aí é o mais legal de tudo. Aí o imprevisto chega, você está meio que preparadinho, e aí você consegue agir em cima do que for surgir de última hora, sem arrancar cabelo, sem passar nervoso. E acho que é isso desse slide. E acabou, gente. Não, eu acho que o que eu queria muito dividir com vocês hoje, espero ter conseguido dividir de fato, é essa importância da gente entender como consumidor o que a gente cria também, né? Quando a gente olha para uma marca que não é a nossa, do nosso produto, do que a gente cria, do que a gente produz, a gente tem um olhar crítico de quem não está fazendo. Então é muito mais fácil você apontar o erro, falar, isso aqui teria sido muito melhor se não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas assim, no seu negócio, quando você se autoexamina, você está fazendo isso? Assim? Você faria isso daí? Ou você só está pentelhando porque não é você que ia fazer e você não fez? E aí é muito mais fácil de criticar do que, de fato, ter uma ação e tomar uma atitude e se posicionar. Eu acho que ter um tom de voz, se posicionar diante dos acontecimentos e das coisas, é também optar por tomar um risco para si, né? Que vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar. De novo, isso tem uma relação com a gente no dia a dia também. Vai ter gente que vai se dar bem com a gente, vai ter gente que não vai se dar bem. Não vai dar para agradar todo mundo, como marca principalmente. Quando a gente fala de produto, a gente fala de um produto que tem trocentas marcas diferentes. O que vai me fazer diferente da marca X? O que faz a Deezer diferente do Spotify? Como é que eu vou conseguir me diferenciar no dia a dia nessa comunicação? E eu sinto bastante que nesse entendimento da onde a marca fala. A gente, no dia a dia, se relaciona com pessoas com as quais a gente se identifica, né? Então você tem ideais e crenças, ou gosta de coisas que eu gosto, tal. É mais legal a gente estar junto, compartilhar ideias, etc. Acho que quando a gente pensa em marca e consumo, também tem isso. Então, essa marca fala desse jeito, essa marca fala sobre tal coisa que eu gosto. Putz, eu vou... Às vezes o produto que a outra tem é até melhor,
mas eu acredito tão mais nesse outro discurso aqui, eu compro tão mais essa ideia, que eu prefiro, talvez, pagar um pouco menos, ou enfim, não estar no hype da coisa que todo mundo está, porque eu acredito nisso daqui. E talvez, pode ser que uma hora todo mundo vai estar acreditando nisso aqui também junto comigo. Se eu não tiver também, bom para mim que estou acreditando já desde agora, né? Gente, acho que é isso. Super obrigado. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, quiserem trocar algo, vamos falar. Não sei se a gente ainda tem tempo, porque eu estou há 3 horas falando aqui. Mas é isso. Muito obrigado.